As placas do Mercosul estão chegando para roubar as nossas vidas. Não, é brincadeira. Vamos entender o que está acontecendo. A esse ponto, você já viu que os carros no Brasil, a partir de fevereiro, vão precisar ser emplacados com a placa no formato Mercosul. Tchau para aquele formato nacional que a gente tinha. Muita gente gostava dele, muita gente não é necessariamente detestava ou tipo, tanto faz, vamos trocar a placa, beleza. Agora não, tem gente que está muito brava com essa situação. O que aconteceu? Em 2010, em Foz do Iguaçu, teve uma reunião do Mercosul, na onde os 4 membros fundadores do Mercosul, Mercosul é quem? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, a Venezuela também era um membro pleno, mas não era um fundador e está suspensa, porque os outros 4 países entenderam que a Venezuela violou a cláusula de uma democracia plena, o que na minha opinião é verdade. Então a Venezuela, primeiro, não estava nessa reunião em 2010, mas mesmo assim, quando se uniu ao Mercosul, agora está suspenso por um outro motivo, então não vai adotar essas placas da Mercosul tão logo. Vai primeiro ter que resolver com as coisas muito mais complexas do que placa de carro. Agora, e nossos outros amigos do Mercosul? Aí vamos lá. Em 2010 a gente votou como um bloco que iríamos fazer isso. Por quê? Para justamente fortalecer esses laços do Mercosul, para a gente começar a entender, ter mais um exemplo do qual a gente é uma região que deve começar a trabalhar cada vez mais unificada, mais ou menos do mesmo jeito que a União Europeia foi de um tratado de tarifas de mineração para uma união de países soberanos. A União Europeia ainda não tem soberania sobre os países, cada membro é soberano. Aqui no Mercosul, a gente já teve alguma coisa que aconteceu para criar isso. O que acontece? Você não... Tem um sino que tocou, é isso? Tem um sino que tocou, velho? Construíram uma igreja aqui em tempo recorde. Nós já tivemos um exemplo, alguns anos atrás, de uma ideia simples, mas que vai gerando essa capacidade da gente pensar que somos um continente, somos um bloco. A não obrigatoriedade de passaportes para você fazer viagens dentro do continente. É a primeira vez que a gente tenta fazer alguma coisa para consolidar esse sentimento de pertencer à Mercosul? Não, não é. Alguns anos atrás, a Mercosul, em conjunto com outros membros associados, porque lembrando, Mercosul são 4 membros fundadores, tem o 5º que está suspenso, mas também tem outros membros associados. Nós determinamos que não é mais necessário passaporte para viagens internacionais dentro do continente sul-americano, com exceção da Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa faz parte da União Europeia. Então, por favor, se você for viajar para a Guiana Francesa, não vá sem seu passaporte. Mas e aí o que você precisa? Você precisa de um documento de identidade simples. No nosso caso, um RG, para você ir, por exemplo, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Bolívia e todos os outros países da América do Sul, com exceção da Guiana Francesa. Voltando, em um outro passo simbólico de integração continental, nós determinamos que vamos ter umas placas de carro unificadas, para você conseguir entender se o carro é da Argentina, se o carro é do Uruguai, se o carro é do Paraguai ou se o carro é do Brasil. Em contrapartida, os modelos nacionais passam a não ser mais válidos para pelo menos novos emplacamentos e aí tem uma rotatividade. É um projeto de longo termo. E como que foi em outros países? Na Argentina, em abril de 2016, já estavam com o padrão placa Mercosul. No Paraguai, em junho de 2019. No Uruguai, em março de 2015. E nós, finalmente, agora, depois de postergar essa implementação 6 vezes, vamos ter também as placas Mercosul. Entre agora, meados de janeiro de 2020, e a implementação em fevereiro de 2020, pode alguma coisa acontecer, mas a probabilidade não é muito grande, porque é uma resolução que já foi já passou, já teve todo um debate com a sociedade civil, então muito provável que vá acontecer. Quais são os benefícios pro Brasil
que é um país continental, a gente pode perceber menos benefícios, a não ser que você mora em, por exemplo, Foz do Iguaçu, que foi onde eles passaram essa resolução, porque aí você consegue transitar com mais facilidade em outros países. Mas, por exemplo, quem mora lá no Nordeste, ou aqui em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, que tem uma mega distância entre a fronteira com o Uruguai, com a Argentina ou com o Paraguai, os benefícios podem não ser tão tangíveis assim. A gente pode não percebê-los tantos assim. Mas é mais um passo para a integração dos países da América do Sul como um bloco e talvez um dia almejar algum tipo de união parecido com a União Europeia. Então vamos lá, dá um like, vamos inscrever, comentar, compartilhar para você ficar por dentro dos próximos vídeos em primeira mão. Um abraço!